E recentemente eu fiz um vídeo falando do problema do online do Danterman. E naquele vídeo eu tinha dito que o online, ele basicamente não atualiza mais. É claro que eu dei mais detalhes naquele vídeo falando o motivo disso e o porquê. E vocês podem ver tudo isso no vídeo, clicando no cardzinho aqui em cima. E eu já queria ter feito esse vídeo há muito tempo atrás, porque eu queria muito ranquear todos os eventos do Danterman que já teve no jogo. Eu queria ranquear do pior de todos até o melhor possível. E agora, já que o jogo ele não recebe mais eventos e nunca mais atualizou faz um bom tempo, eu acho que agora sim dá para fazer esse vídeo e manter ele atualizado, porque eu tava preocupado com isso, em eu fazer esse vídeo, só que o Danterman lançar um novo evento e eu ter que atualizar ele todo de novo, ou então ele ficar desatualizado para sempre. E pessoal, eu espero que vocês deixem muito like nesse vídeo, porque não parece, mas deu muito trabalho fazer ele, porque eu tive que repassar em todos os eventos que já passaram no jogo. No total são 9, eu tive que dar uma olhada em todos eles, ver como é que eles eram, para eu conseguir fazer essa lista bem feita aqui para vocês, para eu falar a minha opinião, beleza? Eu vou sempre lembrar que é minha opinião aqui. É óbvio que eu coloquei uma série de coisas que eu vou explicar agora para fazer essa lista, mas vocês podem falar a sua aí nos comentários, beleza? Não precisa se importar, cara. Você pode fazer uma lista das skins, dos eventos que vocês mais gostam, ou então só fazer uma lista dos eventos que vocês mais gostam, e pode botar o porquê também aí, que eu sempre leio todos os comentários, beleza? Mas tá, antes que algum amiguinho aí apareça nos comentários comentando que eu tirei essa lista do meu... Eu vou explicar no que eu me baseei para fazer essa minha lista, beleza? Bom, pessoal, basicamente eu peguei 3 itens de cada evento. Eu peguei 3 coisas, 3 objetos assim que tem na maioria dos eventos para conseguir julgar todos eles e assim conseguindo montar a minha lista. Eu vou julgar pelo mapa, eu vou julgar também pela skin e também eu vou julgar pelos inimigos, porque são essas 3 coisas aí que tem na maioria dos eventos e eu acho que é um bom ponto para a gente começar a julgar todos eles. Se você não entendeu ainda, porque eu expliquei mal provavelmente, vocês podem continuar vendo o vídeo, que assim, ao decorrer da lista, vocês vão entender melhor, beleza? Mas abrindo a nossa lista, em 9º lugar, eu coloquei, pessoal, o evento do vampiro. Se eu não me engano, velho, o evento do vampiro foi um dos primeiros que chegaram no Danterman, bem no Halloween. Ele era como se fosse o primeiro Halloween dos eventos multiplayer do Danterman. Mas calma, pessoal, não me xinguem nos comentários, porque eu vou explicar porque eu coloquei esse evento basicamente na última categoria do ranking. Em primeiro lugar, vamos começar pelo mapa desse evento. Eu sei que para muitos aí, talvez o mapa do evento do vampiro seja uma novidade, mas só que, galera, não é não, porque... possa ser que você tenha visto como uma novidade, já que você nunca jogou, talvez, o modo Zona do Espanto, porque ele talvez era pago na época. Eu sei que agora dá para a gente pegar de graça com o Danterman Classic, mas na época quem jogou achou que era novo, porque nunca tinha jogado o modo Zona do Espanto. E o mapa, galera, é isso, totalmente uma reciclagem do modo Zona do Espanto, só que colocado nas fases do modo multiplayer. Os inimigos sem comentários também, pessoal, também é uma reciclagem do modo Zona do Espanto, já que eles só pegaram e deram Ctrl+C, Ctrl+V e colocaram esses inimigos, um pouquinho deles pelo menos, nesse evento do modo multiplayer. E as skins, galera, eu sei que parece que é umas skins novas do vampiro, mas pessoal, essas skins, elas já existiam há muito tempo mesmo, pessoal, porque essas skins são inimigos que a Half Brick basicamente transformaram em skin. Vocês podem ver que nessa lista, vocês vão ver várias skins desses eventos que eram inimigos e agora é jogável para a gente. Em 8º lugar, eu coloquei o evento do pirata. E o evento do pirata é um caso bem parecido, só que com algumas coisinhas diferentes do evento do vampiro. Basicamente, pessoal, já vou adiantando que o evento do pirata já tem de novidade, com certeza, as skins, porque as skins não são personagens ou então inimigos que a gente encontrava no jogo, que agora foram skins para a gente usar, são realmente skins novas e feitas para a gente jogar. E basicamente, pessoal, o que não tem de novidade nesse evento do pirata é com certeza o mapa. Eu sei que para muitos parecia que era novidade, mas talvez para essas pessoas seja novidade, já que elas talvez não tenham jogado o modo aventura, porque no modo aventura, no primeiro estágio mesmo do modo aventura, vocês podem ver que basicamente é o mesmo cenário. O cenário da praia foi realmente reciclado e os inimigos eu não preciso nem dizer, galera, os inimigos não tem nenhuma novidade, e eu não conto, galera, as skins como inimigos, porque eu sei que eles colocaram os piratas como inimigos, mas isso daí eu não conto,
beleza? Mas só lembrando, só porque eu coloquei o evento do pirata nessa posição, não significa que eu não goste dele. Eu sei que tem muitos aí que estão esperando a volta desse evento até hoje, e eu não sei porque ele não voltou até hoje, velho. Eu não sei qual é o problema da Half Brick, mas eu sei que muitos aí querem essas skins do pirata. Elas são muito bonitas, muito legais, e só porque eu coloquei nessa posição não significa que eu não goste do evento. O evento de Halloween para o 7º lugar. Vamos lá começar, velho. Mapa, eu acho que vocês já entenderam, né, velho? O evento de Halloween sempre pega o mapa do Zona do Espanto, já que o Zona do Espanto, eu não sei se vocês sabem, foi o primeiro evento de Halloween, ou então a primeira DLC de Halloween que o Dunterman recebeu. Mas agora que temos o modo multiplayer, a Half Brick resolveu fazer um novo evento de Halloween para a galera conseguir jogar de graça. E cara, como um bom evento de Halloween é aquilo, né, velho? O cenário é óbvio que é reciclado do Zona do Espanto, os inimigos também é claro que é reciclado do Zona do Espanto, mas só que as skins talvez tenham uma salvação, já que a skin que a gente consegue de graça, que é a skin do guarda zumbi, não é uma skin, não é um inimigo e não era uma skin que existia no jogo. A gente tinha a skin do guarda, né, do castelo, mas só que nessa versão de zumbi, essa é exclusiva desse evento. Mas é claro que no Golden Pass a gente recebeu aquela skin da múmia lá. Eu sei que essa múmia, ela era um inimigo que agora virou skin para a gente, mas tudo bem, óbvio, é por isso que eu deixo esse evento de Halloween nessa posição. E sem falar que o evento ele volta todos os anos aí para qualquer um conseguir jogar. E agora, só para fechar aqueles eventos que a gente recebe todos os anos, como o Halloween, a gente recebe também todos os anos o evento de Natal do Dunterman. Todo fim de ano é o eventozinho de Natal, com as mesmas skins, o mesmo mapa e aquele climazinho festivo que a gente gosta. Esse evento de Natal é um pouco parecido com o do Halloween, só que um pouquinho melhor. Vamos começar pelo mapa. É óbvio que o mapa é reciclado do modo planícies congeladas, mas tudo bem, a gente gosta daquele mapa. Eu não tô dizendo que é ruim só porque é reciclado, é porque realmente não tivemos uma novidade assim tão grande. É realmente as mesmas texturas, a mesma coisa. A Half Brick só deu um Ctrl+C, Ctrl+V para a gente jogar. Os inimigos são a mesma coisa também, galera. Eles basicamente pegaram os inimigos que tem no modo planícies congeladas e colocaram no modo multiplayer. Talvez não seja uma coisa tão novidade assim para a galera, já que o modo planícies congeladas dá sim para ser obtido de graça se a gente conseguir completar 100% o modo aventura. Então talvez para muitos aí, muitos podem ter jogado esse modo e já deve ter enfrentado esses inimigos alguma vez na vida. Mas o que me fez colocar esse evento na frente do evento de Halloween foi por causa das suas skins, pessoal, porque tanto na skin de graça quanto na skin paga a gente tem novidades, mano. Na skin de graça a gente tem lá, velho, o biscoitinho de gengibre, velho, para a gente usar. É uma skin muito forte e é uma skin muito bonita também, que com certeza vale a pena você pegar se você até hoje não pegou ainda essa skin. Então é só esperar até o final do ano, que aí vocês vão ter a chance de conseguir pegar essa skin do biscoitinho. Agora abrindo a lista do top 5. E por favor, pessoal, não me xinguem, porque no top 5 eu coloquei o evento do Cavaleiro Dourado. Calma, não precisa me xingar, mas esperem eu explicar para vocês entenderem porque eu coloquei esse evento na 5ª posição. E cara, com um evento desse, com um tema medieval, é óbvio que a Half Brick não vai fazer novas skins, já que o Dunterman ele tem essa pegadazinha medieval. Então basicamente, já que são eventos de cavaleiro, os cavaleiros eles ficam em castelos, e no Dunterman o que não falta é cenário de castelo. Então cara, basicamente eles pegaram os cenários de castelo que tem no modo história do Dunterman e colocaram nesse eventozinho no modo multiplayer. É claro que não é todas as fases que vão vir com esse tema de castelo, mas na maioria vai vir sim se esse evento estiver rolando. Mas o que impulsiona esse evento e faz ele ficar na 5ª posição, com certeza são as skins que todo mundo ama dos cavaleiros. São skins muito bonitas, é uma mais bonita que a outra, e são ótimos presentes para a gente conseguir de graça ou então pagando no evento. E em 4º lugar ficou o evento do Toque de Midas / evento de 5 anos de Dunterman. Eu vou deixar bem claro isso, porque tem muitas pessoas que falam que esse evento é para comemorar os 5 anos do Dunterman, e tem outras que falam que o evento era do Toque de Midas e o aniversário do Dunterman só caiu aí só para ser meio que uma desculpa e meio que interligar as duas coisas ao mesmo tempo. Esse evento ele poderia estar em uma posição melhor que essa se ele não tivesse feito aquele clickbait que eu odeio, sério. Eu não sei se vocês sabem, mas uma das imagens promocionais
sensacionais que tem desse evento é essa daí, velho, que mostra as skins do Greaser contra as skins douradas. E cara, vocês podem ver que as skins douradas estão em um cenário totalmente de ouro e cara, eu queria muito receber esse cenário como jogável nesse evento, galera, porque sério, velho, foi muito triste ver essa tela de carregamento e quando eu chegava para jogar o jogo, eu nunca via esse cenário chegar para eu conseguir jogar. Então, cara, esse evento ele poderia sim estar em uma posição melhor se fosse por esse motivo aí, mas já que não tem nenhum cenário novo, não tem nenhuma novidade, ele vai abaixando e ficando em quarto lugar mesmo, porque eu acho que a única novidade que tem nesse evento é as skins do Greaser, que são skins que a gente gosta bastante, sério, são skins muito lindas e a gente pode conseguir elas de graça. Quer dizer, de graça pelo menos o carequinha, né, velho, porque o Greaser de boina a gente infelizmente tem que pagar. Eu queria muito que o Greaser de boina fosse um estilo para trocar ali entre o estilo masculino e feminino, mas fazer o que, né? A Half Brick quis ser mercenária, então para a gente ter os dois Greaser a gente tem que pagar infelizmente por um. Se você tá assistindo até agora, com certeza você é um inscrito fiel aqui do canal e com certeza quer ajudar muito ele, então cara, deixa um likezão aí se você ainda não ajudou, ou então compartilhe, velho, compartilhe aí com seus amigos que gostam de Dunterman, ou então gosta de vários jogos de celular, porque eu sempre tô trazendo aqui vários vídeos diferentes que com certeza vale a pena assistir. Muito obrigado a todos pela ajuda e vamos lá continuar. Agora abrindo a polêmica lista do top 3, temos em terceiro lugar a medalha de bronze, com certeza o evento do Valentine's Day, ou então o evento dos Dias dos Namorados americanos. Eu sei que o evento dos Dias dos Namorados tem duas variações, mas galera, eu vou com certeza colocar em relevância a variação dos Dias do Namorado dos ursinhos, porque foi o primeiro evento dos Dias dos Namorados que a gente recebeu essas skins dos ursinhos, e sem falar que esse evento dos ursinhos tem muitas coisas que faz esse evento subir na nossa lista. De inimigos, pessoal, a gente não tem muita novidade não. Eu sei que a gente recebe as skins dos ursinhos como alguns inimigos para a gente lutar, mas galera, eu já disse que isso não conta e não é justo, beleza? Porque não são inimigos exclusivos, são apenas skins recicladas que eles usaram como inimigos. Mas com certeza uma coisa que a gente tem nesse evento que faz ele subir na nossa lista é o mapa, pessoal, porque o mapa, a Half Brick fez o mapa baseado naquele episódio lá da série do Dunterman, onde o Dan fica apaixonadozinho pela Josie e todo o mundo começa a virar coração. A Half Brick fez o mapa baseado nesse episódio e ficou muito e muito bonito mesmo. E sem falar das skins, né, cara? Tanto o evento do Dia dos Namorados antigo quanto o novo tem skins muito bonitas, né, velho? A skin da princesa e o sapo e as skins dos ursinhos são demais, são muito legais e com certeza vale a pena ter se vocês ainda não conseguiram essas skins nesse evento. Eita, e agora eu tô ligado que quando eu revelar o segundo lugar, eu sei que vocês já vão saber o último. Em segundo lugar ficou o evento VR, pessoal. Sim, vocês já sabem qual é o evento que ficou em primeiro lugar, mas mesmo assim vamos explicar por partes. Bem, galera, o evento VR, ele é um evento muito bom, sério, um dos melhores eventos que já vieram do Dunterman, um dos primeiros também que já vieram, e sem falar que ele recebeu uma atualização, já que muitos gostavam desse evento. E vocês devem estar se perguntando por que esse evento ficou em segundo lugar, já que ele tinha aquelas três coisas que eu falei no início do vídeo. Sobre o mapa, o evento tem sim um mapa novo e diferente, aquele mapa, velho, totalmente baseado em coisas tecnológicas, em hologramas e coisas virtuais, né, velho? Já que o evento é o evento VR, a gente tem inimigos novos, sim, velho. Sem falar das skins, né, cara? As skins são maravilhosas e com certeza deu um toque a mais para esse evento para a gente jogar. Então, cara, esse evento VR, ele é incrível e ele não está em uma posição ruim, mas ele também não é considerado o melhor evento do Dunterman, porque o melhor evento do Dunterman, galera, é com certeza o evento do Jetpack Joyride. Sério, velho, esse crossover foi o melhor que o Dunterman recebeu até hoje, sério, mano. Velho, a Half Brick, eles não só fizeram uma skin, velho, para colocar, para a gente ganhar nesse evento. Eu sei que as skins não são nem um ponto mais forte desse evento, porque com certeza, galera, o ponto mais forte desse evento são as fases, cara. As fases desse evento são incríveis, essas fases exclusivas aí que a gente sempre recebe para jogar aí, são uma coisa incrível. Se você ainda não jogou, cara, jogue, porque você não pode morrer sem antes jogar essas fases. E não tem coisa que mais combine com essa fase do que se você jogar com o Barry, cara. E eu já fiz um vídeo mostrando como você pode conseguir o Barry de graça se vocês ainda querem ele para jogar na fase. Galera, essa foi minha lista, eu espero que vocês tenham gostado dessa lista aqui, velho, ranqueando todos os eventos. Eu queria fazer esse vídeo há muito tempo,
tempo, mas como eu falei, eu não sabia se o jogo iria atualizar e colocar mais coisas, mas já que já se passou muito tempo e o jogo mostrou que não vai colocar novos eventos, eu acho que agora dá pra fazer essa lista definitiva dos melhores e piores eventos do Underman, beleza? Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo e eu vou ficando por aqui, então valeu, falou e fui!